Olá, pessoal. Deixa eu só me ajustar nesse banco aqui, só um minutinho. Pronto. Como estão? Estão bem? Eu espero que sim, que vocês estejam aí na mesma vibe que nós estamos aqui. Nós estamos elétricos, eletrocutados. Eletrocutados não funciona não, né? Nós estamos elétricos, eletrocutados é exagero. Pois é, e vocês vão perguntar assim, por quê? Gente, nós estamos aqui num movimento fora do comum. Além do programa Calunga Responde, né? Uma enormidade de outras ações e programas que a gente está idealizando, filmando, fazendo, enfim, as lives que estão sensacionais lá na Web TV Robson Pinheiro. Se você ainda não teve a oportunidade, vai lá visitar, vejam as lives. Tem lives lá de 3 horas de duração sobre as questões ligadas à mediunidade, obsessão complexa, enfim, entrevistados inúmeros, encontro mundial, falamos de livro, e isso tudo nos deixa enormemente empolgados e satisfeitos. Eu queria aproveitar aqui também, que tem muita gente perguntando sobre o programa Quintais de Minas, né? E o Quintais de Minas, nós temos alguns capítulos lá, capítulos não, né? Alguns vídeos, acho que é melhor. Vídeos, né? Episódios. Alguns episódios, assim ficou melhor. Minha voz do além me ajudou aqui. Alguns episódios gravados que vocês podem ver e rever, mas nós estamos sem tempo para poder fazer capítulos novos. Agora eu vou dizer para vocês, histórias é que não faltam. Então vocês se preparem que em um determinado momento aí, não vou precisar data, Quintais de Minas, que são as histórias que eu e Robson contamos nessa trajetória de quase 40 anos, né, em torno dos aspectos da mediunidade e dos espíritos. Mas vai lá, se você ainda não assistiu, Web TV Robson Pinheiro. E tem um monte de outras coisas legais também. Bom, a Maria Luísa Barreto, ela faz uma pergunta aqui. Como nos libertarmos do consumo do álcool, né? É lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ô Maria Luísa, nós já temos um programa muito legal em que o Calunga respondeu, eu não sei precisar qual, tá? Mas aí você entra lá na plataforma e coloca lá Calunga Responde, coloca uma palavra-chave, tipo álcool, alguma coisa nesse sentido, e aí vai aparecer a explicação que ele deu, que ficou muito legal, tá? Eu não vou aqui fazer de novo, porque primeiro eu não saberia falar o que ele falou, não é? Mas eu acho que vai ser mais apropriado você fazer isso lá, tá bom? É bom que você conhece outros programas que porventura você não conhece. E tem uma outra coisa aqui que alguém perguntou, que eu quero bater um papo, que é a Dalva Prado. Boa tarde. Gostaria de saber se o espírito abortado pode voltar e nascer dessa mesma mãe, no momento mais consciente da mãe, tempos depois. Se sim, como saber? Bom, como saber, vou começar de trás para frente. Como saber, não se sabe, e qual é a necessidade de saber disso? Não vejo nenhuma, né? Como é que você quer saber se aquele filho que você recebe agora foi o filho que você abortou há uns anos atrás? O que isso lhe traria de bom? Eu acredito que absolutamente nada, porque se psicologicamente, emocionalmente, as mulheres que se submetem a esse crime, que diante da lei é crime, não sou eu que estou falando, é Deus, né? Aliás, Deus não está falando através de mim não, viu gente? Pelo amor de Deus. Porque tem médium aí que Deus está falando através dele. Aliás, ele não é filho de Deus, não, ele é filho de Jesus. Ele é o único indivíduo na Terra que Deus não criou. Que quem criou foi Jesus. Deus é avô dele. Olha a piração. Então voltando aqui, se essa ação, né, essa atitude, sabe-se lá por que motivo, gera na mulher desconforto psicológico e emocional, quiçá essa mulher, no momento em que ela tem uma segunda oportunidade e recebe esse espírito novamente, dá a luz a ele, pega esse bebê e fala assim, você é o espírito que eu abortei em vidas passadas. Gente, tem coisa que tem que ficar guardadinha, escondidinha, porque senão a gente já tumultua as coisas. Sabendo, a gente tumultua ainda mais. Tem gente que... Eu sou terapeuta hipnólogo, né? Em terapia clínica e vivências passadas. Tem pessoas que às vezes chegam... Eu quero saber o que eu fui em outra vida passada. E eu pergunto, para quê?
O tempo já foi, vida passada, já foi. Não há necessidade de você saber. Eu posso dizer para você assim, com nenhuma possibilidade de erro ou pouca. Você pisou na bola, você machucou muita gente, você se estrepou, você se magoou, você fez tudo que não devia. Mas também deve ter tido momentos felizes, momentos mais inteirados com a vida. Que é o que a gente está vivendo agora. Você quer saber, pelo menos intuitivamente, o que você foi numa vida passada? Vê como é que são seus comportamentos hoje, as suas atitudes, as questões que dizem respeito à sua relação de cotidiano, elas vão dizer exatamente que tipo de pessoa você foi em 2, 3 existências passadas. Ah, mas as pessoas sempre, não, eu fui uma rainha, Gente, o que eu já recebi de rainha Margarete, rainha de Isabel, da Espanha, o que eu já recebi de princesa egípcia, de soldado romano, ninguém nunca foi uma lavadeira, um sujeito desconhecido no meio da sociedade, né? Então, tá aí. E olha, Dalva, pode sim, ele pode voltar, né? E mais uma vez, essa pergunta é aquela que tem uma enormidade de possibilidades, porque ela esbarra na necessidade do espírito reencarnante e da mãe que aborta. Então, eu não posso sistematizar essa pergunta e dizer sim, não. Mas eu posso falar assim, talvez. Talvez diante de circunstância tal isso ocorra. Talvez diante de outra circunstância isso não ocorra. Talvez ocorra dessa maneira, ele não volte mais, prefere agora renascer num outro momento, num outro instante, prefere que a mãe esteja um pouco mais amadurecida, e nesse tempo de amadurecimento, em função da necessidade do espírito reencarnar, ele nasça próximo dela, em vez de ser mãe, vai ser tia, em vez de ser mãe, vai ser avó. São circunstâncias, né? Quando se lida com o nosso universo, o universo humano, e as várias histórias que nós vamos contando a nós mesmos através da reencarnação, essas respostas, sim ou não, elas perdem qualquer sentido. Porque elas invadem um universo, como eu disse, elástico, com possibilidades que a maioria de nós desconhece. O que a gente tem hoje de entendimento de espiritualidade é a ponta de um iceberg. Né? Existem circunstâncias do mundo espiritual que a gente nem alcançou, nem vislumbrou em função da nossa falta de entendimento. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntando sobre Deus, né? Pergunta, que é Deus? E ele fala, a inteligência suprema, a causa de tudo existir. Aí ele pergunta, se nós podemos entender Deus? Os Espíritos, não. Vocês não têm condições de entender Deus. O nível em que vocês se encontram, por mais que eu me esforçasse para explicar, vocês não têm essa condição. E outra, falta palavras para a gente poder definir isso para vocês. Aí os espíritos falam assim, mas vocês podem sentir Deus. Aí o Kardec pergunta, mas como? Nas obras que não são fruto da mão humana. Né? Então você pode ver Deus na natureza, você pode sentir Deus na natureza, você pode sentir Deus em tudo aquilo que não é obra do ser humano. E essa perspectiva de sentir é inata em nós. E a gente pode estabelecer, então, definições próprias do que seja Deus. Mas o entendimento de Deus na sua essência, eles colocam. Não tem. Vocês não têm condições. E assim, no Livro dos Espíritos, tem várias perguntas que Kardec faz. E ele fala, olha, nós não temos como explicar isso para vocês, não. Linguagem, pobreza de palavras, de linguagem, vocês não têm condições de poder absorver a dimensão do que a gente está apresentando. Então, a espiritualidade, a dinâmica do mundo espiritual, a gente está começando a descortinar isso, sabe? Tem coisas que são totalmente incompreensíveis para nós. Né? Como é que se dá o processo da reencarnação, por exemplo? A gente sabe que existem vidas sucessivas, mas como isso se dá? Como é que se reduz essa estrutura? Entenderam? Então, assim, Dalva, resumindo, sim, o espírito abordado pode voltar a nascer da mesma mãe, como também não pode nascer da mesma mãe, pode não querer mais reencarnar naquela família, pode adquirir outras circunstâncias e não há necessidade de saber.
né? Porque geralmente uma ação como essa cria traumas, cria dificuldades emocionais, e uma vez a lucidez desse acontecimento vazasse para a percepção da mãe, tendo aquele feto de um ex-abortado, certamente não ia estabelecer uma relação saudável em função do nível evolutivo em que nós nos encontramos. Tá bom? Beleza? Vamos em frente, senhor Israel, voz do além. Senhor. Ai, ai, ai. Vamos lá. Nos preparar. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Mais uma vez juntos na possibilidade desse intercâmbio, dessa troca de informações, nesse engrandecimento mútuo, porque esta é a proposta da vida, essa troca de conhecimento e essa interatividade que se dá entre as várias dimensões da vida, utilizando os mecanismos da internet, da tecnologia, favorecem a todos nós a descortinar os nossas existências futuras e começar, inclusive, a vislumbrar dias melhores em função de tudo isso que nos visita e que tem como objetivo único despertar os nossos melhores valores. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Agora vamos fazer a pergunta de Fátima Perdigão, de Portugal. Ela diz que disseram para ela que tem muita cota de ectoplasma. E a pergunta é a seguinte: como funciona o ectoplasma? Ela gostaria de saber também o que fazer com ele. Nasce assim, com essa cota, com essa grande cota, ou é consequência de uma obsessão? Consequência de obsessão jamais, não é? Porque é um elemento que dá vitalidade, é o combustível com o qual vocês, seres encarnados, se movimentam. Didaticamente, essa energia é que te possibilita a manutenção automática dos seus órgãos, dos seus tecidos. É com essa energia que o automatismo do corpo físico tem a possibilidade de estabelecer esse processo de automanutenção. O ectoplasma é um elemento interessantíssimo e que faz parte da vida do ser humano encarnado, objetivando justamente promover essa interatividade entre o corpo físico e o espírito que o habita. O perispírito, não é? Entre o perispírito e o corpo físico, o duplo etérico, são os agentes que dão manutenção a essa estrutura. Então, não é processo obsessivo. Os espíritos chamados obsessores não têm como fabricar ectoplasma. Eles podem utilizar desse ectoplasma de maneira a dar prosseguimento aos seus projetos que vão também para o universo infinito dos seus propósitos e daquilo que eles objetivam alcançar. Você pergunta como trabalhar essa questão do ectoplasma. Olha, a melhor alternativa que você tem é oferecer essa energia que é renovável através de uma boa noite de sono, boa alimentação, atividade física, a prece, uma observância de postura e atitudes emocionais e mentais, sem ter a ousadia e a imaturidade de se tornar santo e perfeito da noite para o dia, porque não é nada disso. Né? Mas manter a sua vida condizente com a proposta que você abraça. Se você está conosco aqui no programa Calunga Responde, conversando comigo, Calunga, com Marcos e também com Israel, é porque você tem uma noção mais dilatada do que seja a vida. Você tem um propósito maior do que comer, beber, ganhar dinheiro e fazer sexo. Você tem aí uma vontade de conhecer as nuances da vida espiritual e adentrar esse universo sem mesmo desencarnar, né? Através de bom pensamento, boas atitudes, trabalhos, atividades coerentes, enfim, a construção de uma melhor qualidade de vida integral.
Portanto, se você quer dar uma direção melhor a essa energia ectoplasmática, já que você foi informada que você tem uma quantidade suficiente para tal, comece primeiramente a estudar as questões ligadas ao magnetismo. Não é? E como aplicar essa energia em favor do próximo, em favor de você mesma. Então, o melhor caminho é você conhecer essa energia, e para isso vocês têm aí um manancial enorme de livros, conteúdos na internet, expoentes encarnados e desencarnados que lidam de uma forma magistral com esse recurso, conhecer e disponibilizar isso de uma maneira consciente. Você pode, por exemplo, nos momentos de oração, que você deve fazer as suas preces, né? Um determinado momento do seu dia, seja ao despertar, seja ao adormecer, antes de adormecer, faça as suas orações e peça à espiritualidade, os espíritos que estão com você naquele momento, compartilhando desse instante de introspecção e prece, que conduzam essa energia que você tem a ambientes onde ela possa ser melhor aproveitada. Exemplo, nós estamos aí vivendo, vocês estão aí, e eu falo nós, porque nós estamos recebendo aqui no mundo espiritual uma enormidade de pessoas vitimadas pelo chamado coronavírus, né? Então, a humanidade como um todo englobada nesse movimento educacional que o planeta Terra está passando nesse instante. Então, que tal você direcionar esse recurso ectoplasmático no momento em que você estiver fazendo as suas orações, entrega isso na mão dos espíritos familiares que estão se movimentando ali dentro do seu lar. Entrega isso na mão do seu anjo guardião. Ou se você fizer parte do grupo Guardiões da Humanidade, por exemplo, entregue isso. Ofereço o que há de melhor em mim, a minha melhor energia, uma cota dessa energia, para que possa ser levada aos hospitais. Hospitais do mundo físico, hospitais do mundo espiritual, e possam ser utilizadas como uma ação medicamentosa que possibilite a cura, o refazimento físico, energético, emocional de quem quer que seja. Você pode direcionar esse ectoplasma aos profissionais da área de saúde, que agora nem tanto, mas que eu me lembro, em função dessa interatividade que nós promovemos entre os dois mundos, estavam num processo de exaustão pela quantidade de trabalho. Sim, o ectoplasma pode ter uma ação revigorante, fortalecedora. Você pode direcionar esse seu ectoplasma para uma enormidade de situações que serão muito bem aproveitados pela equipe espiritual que certamente se movimentam em torno de você. E aí vocês vão perguntar assim, Calunga, mas existem espíritos que se movimentam em torno de nós? Olha só, não só existem, como de ordinário são eles que dirigem cada um de vocês. São eles que influenciam cada um de vocês. Não há um ato no qual vocês estejam envolvidos que vocês são 100%. Aí vocês vão falar assim, então quer dizer que os nossos desmazelos a gente pode então distribuir para os espíritos que nos influenciam. Não podem não, porque eu disse influenciam. Mas aceitar e ceder a essa influenciação, aí já é com vocês. Entenderam? Então, esse processo de ectoplasma, de um recurso que é disponibilizado a você nessa atual reencarnação, pode ser muito bem utilizado dessa maneira que eu te disse. Mas se você quiser especificar o uso dessa energia, você pode então adentrar ao universo das escolas que têm cursos na área da terapia, né? Você pode se tornar uma massoterapeuta, você pode trabalhar com shiatsu, com reiki, você pode trabalhar com pêndulo, você pode trabalhar com uma enormidade de coisas, onde essa energia excedente será transmutada, modificada, adequada, apropriada às necessidades das pessoas que a partir daquele momento irão te procurar, seja num num consultório terapêutico, seja numa casa espírita, espiritualista, onde você estiver direcionando essa energia. É simples. E, repito, voltando no início, se você não quiser nada disso,
na hora das suas orações. Coloque à disposição. Ah, não sei como fazer. Simples. Peça a Deus que te dê serenidade, calma, plenitude mental e emocional. Está aqui. O que eu tenho de melhor, entrego na mão de vocês. Distribuam de conformidade à necessidade. Levem aos locais onde vocês acham ser necessário esse recurso. Eu estou disposta a doar essa energia. Deite-se, durma, e aquela cota de energia que você doou vai ser reposta na reestruturação do seu organismo, enquanto ele repousa, e do seu espírito, quando ele aurir as várias regiões do mundo espiritual, usufruindo da benesse dessa doação voluntária que você ofereceu. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.